Paz do Senhor, amados, mais uma quarta-feira estamos aqui com mais um estudo bíblico, desta feita com o professor Alex, graduado em História, também em Teologia pelo Betel Brasileiro, e ele este mês vai estar trazendo para nós um estudo sobre a história da igreja. Quero que você tenha proveito, que você esteja sempre ligado conosco no nosso canal, mandando suas perguntas, tirando suas dúvidas, e assim, junto esse mês, estaremos estudando sobre a história da igreja. Fique agora com o professor Alex. Este estudo não está sendo ao vivo por conta do Covid-19, as medidas de segurança, então está sendo gravado. Mas, de qualquer modo, a palavra de Deus está sendo aí lançada para vocês. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te pedir a tua bênção e pedir, Senhor, que o Senhor tome o primeiro lugar no coração e na mente do professor Alex, e que a tua bênção esteja sobre ele e sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Graça e a paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Alex e estarei responsável por compartilhar com os irmãos um pouco da história do cristianismo, um pouco da história da igreja, um panorama da nossa história, irmãos. Então, para isso, eu te convido a assistir esse vídeo até o final e os próximos vídeos que serão postados, certo? Esqueça nesse momento qualquer trauma que você teve no seu ensino médio, no seu ensino fundamental com a matéria de história, que eu quero trazer a importância da história para você nos dias atuais e principalmente para nós que somos cristãos, certo? Pensando nisso, eu sempre gosto de citar uma frase do Mark Bloch, que é um historiador contemporâneo, e ele diz o seguinte: a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. O que ele quis dizer é que existem alguns problemas que surgem nos nossos dias, que já surgiram em outras épocas, que algumas pessoas souberam lidar com esse problema e resolveram esses problemas, certo? Todos os acontecimentos que acontecem hoje, em algum momento, em algum grau, já aconteceram no passado. E essas pessoas tiveram a experiência de lidar com esses problemas, certo? Então, para se compreender algum fator econômico, político da nossa época, sempre é necessário a gente lançar a mão da história, voltar lá atrás e aprender com quem já viveu, já passou por isso. Para nós cristãos é a mesma coisa, certo? A importância da história para nós é muito maior do que para qualquer outro ser humano, porque o cristianismo em si, ele é solidificado em bases históricas. Desconsiderar a história para nós cristãos é a mesma coisa de desconsiderar o plano redentivo de Deus, tendo em vista que houve uma criação, houve uma queda, e essa queda ela precede uma redenção, ela é um prenúncio de um Messias que havia de vir à Terra. Então, quando nós desconsideramos a história, nós desconsideramos o passado do cristianismo. E, por consequência, irmãos, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, quando a gente não conhece o plano redentivo, aquilo que aconteceu durante a história, nós desconhecemos totalmente o que nos espera no futuro. Então, é preciso nós estudarmos a história da igreja, estudarmos a história da redenção, estudarmos a história das alianças, para a gente compreender o que nos espera na glória futura. Então a história é fundamental, e talvez o que mais implica nisso tudo é quando desconsideramos a história enquanto cristãos, nós deixamos de conhecer o Deus controlador da história, irmãos. O Deus que controla desde o seu início até o seu final, que irá romper a barreira do tempo e irá consertar o erro do homem na história e reinará durante toda a eternidade. Então, é fundamental nós conhecermos a história e conhecermos o Deus que domina a história. Então, venha comigo durante esses vídeos e acompanhe um pouco da história da igreja. Mas vou dizendo logo, não é uma história perfeita, não é uma história... talvez tenha até um final feliz, mas teve muito choro, houve muito erro,
houve muita morte, talvez houve algum tempo em que a igreja quase deixou de existir, mas o Senhor cumpriu com a palavra dele e cumpre até hoje, quando ele diz a Pedro em Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E quando a gente olha para toda a história da igreja, nós percebemos que o Senhor manteve de pé a igreja, o Senhor sustentou a sua igreja até os dias de hoje e sustentará até a sua vinda. Então, vai haver muita alegria, vai haver muita felicidade, muito acerto durante a nossa caminhada acompanhando a história da igreja, mas não é a história perfeita, é uma história de erros também, de choro, de tristeza, porém as alegrias são maiores, porque estamos aqui, estamos vivos, né, irmãos? Mas a questão é, por onde iniciar a história da igreja, tendo em vista que Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, falando sobre a eleição de um povo desde antes da fundação do mundo. Então esse povo é a igreja, de quem Paulo está falando, de quem Jesus elegeu desde antes da fundação do mundo, e como abarcar toda a história da igreja desde antes da fundação do mundo. Não é possível em vídeos, pelo menos. Então não há maneira melhor de começar do que pensando e iniciando no ponto-chave, no próprio Jesus Cristo. Nós iremos chamar o período da vida de Cristo, o período do seu nascimento, da sua encarnação, como plenitude dos tempos. Assim como Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4 de Gálatas, ele vai dizer que, tendo cumprido os dias, ou tendo cumprido a plenitude dos tempos, Jesus veio em carne de uma virgem, nascido de mulher e sob a lei, sob uma lei. Então o que Paulo está dizendo é que quando completou-se todos os dias, quando o ambiente estava propício, quando o ambiente estava... o melhor ambiente tinha sido arquitetado por Deus, Jesus Cristo veio e encarnou. Então nós chamamos isso de plenitude dos tempos. Lá, três povos colaboraram para esse advento de Cristo, tornaram propício o ambiente, que foram os romanos, construindo as estradas para a disseminação do Evangelho, estradas que duram até hoje no Império Romano, estradas muito boas. Houve também um período de paz, de relativa paz naquela época, porque era muito assalto, era muito assassinato nas estradas, e o governo romano, o Império Romano, estabeleceu uma relativa paz que proporcionou que os irmãos propagassem o Evangelho em outras províncias. Teve a questão também da ideia da unidade no Império Romano, sob uma mesma lei, e quando o Evangelho vem, os romanos já vão entender o que é unidade, o que é cada um ser igual a todo mundo, e o Evangelho, quando mostra que todo homem é pecador e todos estão em uma mesma condição, essa absorção do Evangelho, o entendimento do Evangelho vai ficar muito mais fácil para os romanos. E quando eles observam que a salvação foi dada para todos, Cristo morreu por todos na cruz do Calvário, esse entendimento também vai ser mais receptivo, certo? Houve também um segundo povo que colaborou para a vinda do Messias, que arquitetou o ambiente perfeito, que foram os gregos. Os gregos, com a sua língua grega, quem já fez seminário vai saber o que eu estou dizendo, quem já estudou sobre o assunto, o grego koiné, o grego popular. Então, pensando nisso, o grego naquela época era a mesma coisa que o inglês hoje é para nós, universalmente falado por todo mundo. Então, isso vai proporcionar uma melhor propagação do Evangelho. O próprio Novo Testamento vai ser escrito em grego, certo? Então, os gregos colaboraram com isso, com a ideia da filosofia, mostrando às religiões pagãs que aquilo que eles faziam era errado, e a ideia do racionalismo. Alguns filósofos antigos pensavam na ideia já de isso que nós vivemos ser apenas sombra do que é eterno, do que é realmente palpável, que é a eternidade. Embora a filosofia não
mostrasse o Evangelho, mostrasse Deus, mas ela levava, ela encaminhava alguém a questionar sobre as suas crenças e, enfim, encontrar o Evangelho e assim o Evangelho conduzir a Deus, ao perdão divino, ao amor eterno. Então a filosofia ela tem um papel muito importante nisso, a filosofia grega. Um terceiro povo e último povo que colaborou muito para o crescimento do cristianismo, a vinda do Messias, é o próprio povo judeu. O povo judeu trouxe a ideia, depois lá do período de cativeiro, a ideia do monoteísmo, a ideia de se adorar apenas um Deus. Quando o cristianismo chega, já vai pegar essa ideia pronta e propícia para ser propagada em todo o Império Romano daquela época, em todo o mundo existente daquela época, certo? A ideia também do advento do Messias, o Messias que havia de vir, eles já prepararam essa notícia, esse caminho para os homens daquela época, em todas as nações que os judeus passavam. Um fator importante também é a ideia da ética, certo? Tendo em vista que os judeus nos forneceram os 10 mandamentos, que talvez seja o código de ética moral maior já existente em toda a história da humanidade, certo? E pensando nisso, o cristianismo também vai se pautar muito sobre esse código de ética. É só a gente olhar um pouco sobre a teologia. Uma ideia também foram as sinagogas, que Paulo mais tarde vai pregar nas sinagogas, vai ser a porta de entrada para a pregação do Evangelho em várias cidades. E pensando muito na contribuição dos judeus, nós podemos perceber que os judeus contribuíram muito para o cristianismo, certo? Embora muitos judeus não tivessem se convertido ao cristianismo, mas a religião judaica e o povo judeu contribuiu muito para o advento do Messias, para um ambiente propício. Pois bem, passado a plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, encarnou como homem, escolheu 12 homens, ensinou esses 12 homens, propagou o seu evangelho pelos 4 cantos da Judéia, de Jerusalém, da Palestina e foi assunto aos céus, certo? Depois que ele é assunto aos céus, esses homens passam a propagar o seu evangelho e constituem algumas igrejas em Jerusalém, primeiramente, a priori, né? De início, a maior igreja do cristianismo vai ser sua sede, vai estar em Jerusalém. Talvez seja até uma contradição ou algo pelo menos um tanto quanto perigoso, porque a igreja de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, era a cidade em que tinha mais aversão ao evangelho, onde estava lá toda a classe político-religiosa do judaísmo, e foram eles justamente que foram os primeiros inimigos do cristianismo. Então a igreja de Jerusalém vai ser a maior de início. Quando a gente vai lá em Atos capítulo 8, o diácono Felipe prega lá em Samaria e causa um grande avivamento, o Espírito Santo causa um grande avivamento lá. Pedro e João partem para essa cidade para evangelizar os irmãos, para batizar os irmãos que não eram batizados. E então só falta apenas os gentios encontrarem o evangelho, se converterem. E Deus prepara Saulo para pregar o evangelho aos gentios. Primeiro até Pedro vai lá na casa de Cornélio falar do evangelho, a família de Cornélio se converte, mas quem Deus vai usar realmente para o ministério integral com os gentios é o apóstolo Paulo, certo? Paulo prega em muitas cidades em que nunca tiveram acesso ao evangelho, nunca tiveram escutado o evangelho, em todas as cidades que Paulo chega. E pensando nisso, um dos artifícios que Paulo vai usar é justamente as sinagogas. O primeiro lugar onde Paulo ia, que teria portas abertas para a pregação do evangelho, eram exatamente as sinagogas. Então Paulo prega nessa cidade. Mais tarde, a igreja de Antioquia vai ser maior do que a de Jerusalém. É justamente na cidade de Antioquia onde os cristãos irão ser chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, pessoas que pareciam com Cristo.
Então é nessa cidade que vai se estabelecer a maior igreja até então do cristianismo. Mas a questão é, e depois que os apóstolos morreram? E depois que os 12 se foram? Quem ficou no lugar? É daí onde a gente sai da Bíblia e parte para a história extra-bíblica. Que daí a gente vai entrar no período da patrística, dos pais da igreja, certo? Eram chamados de pais da igreja. O termo pai era um termo bem carinhoso da igreja para com os seus bispos, certo? Então esses homens vão ficar conhecidos por escreverem algumas literaturas, embora não fossem inspiradas. Mas essas literaturas tinham um grande valor ético e histórico para nós hoje, certo? A Clemente de Roma vai ser um exemplo desse. Inácio de Antioquia também vai fazer parte desse rol de pais da igreja, os primeiros pais da igreja, né? Pensando nessa ideia, nós podemos ver alguns documentos sendo escritos nessa época, a literatura cristã sendo produzida, além do Novo Testamento que já tinha sido produzido, certo? E a gente vai ver vários documentos, por exemplo, as cartas de Clemente, o pastor de Hermas, o Didaquê. O Didaquê é um documento importantíssimo, irmãos. Talvez a igreja atual tenha até esquecido, alguns não conhecem esse documento, não é inspirado, certo? Alguns dizem que foram os apóstolos, mas nada comprova isso. Mas muito provavelmente alguém que viveu próximo aos apóstolos. Então esse documento ele vai dar dicas ou vai nos instruir de como eram realizados os cultos naquela época, os cultos da igreja primitiva. Então Didaquê vai fazer parte de uma parte importante da história da igreja e nos serve hoje como documento histórico para que nós possamos conhecer a igreja primitiva, a forma que ela lidava com o seu cotidiano, a sua vida diária. E então é a partir do Didaquê que nós podemos, não só do Didaquê, mas de outros documentos, que nós podemos perceber, analisar como era a vida da igreja primitiva, certo? E a gente vai lançar mão lá da organização, dos cargos que a igreja tinha. E é justamente onde a gente vai ver oficiais sendo consagrados pelos apóstolos, pelos seus sucessores. E existiam os carismáticos e os oficiais administrativos. Os carismáticos eram os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores e mestres. Lá que Paulo escreve. E os oficiais administrativos são os bispos, os presbíteros e os diáconos. Pessoas que estavam ali não só para preservar o evangelho, a sã doutrina, mas também para administrar a igreja, saber lidar com os problemas do dia a dia da igreja. Então, mais tarde o bispo ele vai ser uma figura mais elevada do que o presbítero e o diácono uma figura mais subordinada ao presbítero, certo? Pensando nisso, como eram os cultos na época da igreja primitiva, já que a gente está falando de administração de igreja, bom, irmãos, o que a gente sabe é justamente o que está registrado no Didaquê e quando nós percebemos a quantidade de culto daquela época, nós veremos que a igreja ela vai realizar 2 cultos por semana e esses 2 cultos eram no domingo, um pela manhã e um à noite. O domingo pela manhã era mais ou menos a pregação da palavra, uma palavra específica do presbítero da igreja, hinos, orações. No culto à noite era precedido pela ceia, pelo banquete e depois o culto do amor, ou culto ágape. Então esses cultos eram regados por cânticos, por orações, por pregações da palavra do Senhor, através dos seus presbíteros, aqueles que estavam responsáveis por ensinar a igreja. Então a igreja ela vivia nesse passo a passo, certo? E a gente vai ver uma informação bastante importante lá de Lucas, né? O historiador Lucas que escreve Atos, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, era uma igreja generosa, era uma igreja amorosa e que influenciava toda a região. Plínio, um governador da Bitínia, mandou uma carta para o imperador Trajano e pediu conselhos para lidar com os cristãos, porque naquela época a igreja estava sendo perseguida e
uma das coisas que Plínio fala é: eu não entendo porque eles cuidam das viúvas deles e cuidam das nossas viúvas. Esses cristãos são ótimos cidadãos, e de fato os cristãos eram ótimos cidadãos que não se envolviam com o mundanismo que os romanos costumavam viver, e eram cidadãos que cumpriam com suas leis, suas obrigações cívicas, porém que não gostavam da adoração e não praticavam a adoração ao Estado. E quando a gente percebe isso, é a porta de entrada para uma perseguição da igreja, e é justamente onde a igreja vai passar por perseguições, tendo em vista que até o ano 250, mais ou menos, as perseguições eram mais esporádicas, locais e com uma dimensão um pouco menor, certo? Uma intensidade um pouco menor. Só que depois desse ano, 250, a igreja vai ser perseguida ferrenhamente por imperadores como Diocleciano, por exemplo. E eles vão realmente matar irmãos nossos e jogar em fogueiras, colocar em estacas simplesmente para ter os seus jardins imperiais iluminados. Os irmãos irão ser jogados nas arenas para enfrentar as trevas, as feras terríveis. E nós, quando a gente vai estudar a história da igreja primitiva, as perseguições são muitas coisas horríveis que aconteceram com os nossos irmãos. Quem dera, irmãos, o Senhor achasse em nós uma perseverança tão fiel como a dos nossos irmãos da igreja primitiva, que não só perdiam suas vidas, mas eram obrigados a olhar, a ver, a contemplar seus entes, seus parentes, seus pais, seus filhos, seus cônjuges sendo mortos por não negarem a Cristo. Muitos negaram, claro, sempre houve, sempre vai haver, mas a igreja realmente fiel e firme não negou e pagou com sua própria vida. E quando a gente olha para a história das perseguições da igreja, para os problemas da igreja primitiva, a igreja antiga, a gente vai perceber durante toda a história da igreja, desde lá até hoje, que a igreja enfrenta dois maiores inimigos, que são os inimigos externos, que é justamente a perseguição religiosa, política contra a igreja, e o inimigo interno, que são as heresias, que são as controvérsias teológicas, certo? Então, houve alguns problemas no início da igreja quanto à perseguição do Estado romano. Como a gente comentou, o Estado romano ele vai perseguir a igreja, até mesmo porque o Estado romano naquela época permitia qualquer nova religião surgir em todos os seus domínios, contudo que essa nova religião ela compartilhasse a mesma ideia do Estado romano, certo? A ideia de vocês adoram os seus deuses, mas também adoram aos nossos, adoram ao imperador, compartilham da religião do Estado romano, certo? A religião pagã. E os cristãos não estavam nada dispostos a cooperar com o Império Romano. E por isso que o Império Romano vai olhar para o cristianismo como um inimigo terrível. Então vai combater ferrenhamente o cristianismo, daí vão surgir as perseguições que a gente falou há pouco, em origem política, religiosa, econômica. Muitos deixaram, quando se convertiam, deixaram de contribuir com os deuses, com a religião pagã do Império Romano. Isso causou no Império uma confusão muito grande. A ideia também das controvérsias religiosas, das heresias, eram os inimigos internos da igreja. Pessoas que, talvez pelo excesso de zelo com a palavra, outras pela falta de zelo com a palavra, acabavam entrando em erros por interpretar alguns textos bíblicos erradamente. Então, por exemplo, o gnosticismo ele surge com a ideia de dividir ou causar um dualismo e dizer que tudo que era material era pecaminoso, era mal. Tudo que era espiritual era bom. Então, a consequência disso um Deus espiritual não poderia criar o mundo, porque o mundo era mal. E muito menos, irmãos, Cristo poderia vir em carne, porque Cristo em espírito não poderia se misturar com a matéria que era má,
que era pecaminosa. Então o gnosticismo ele vai bater bastante forte durante os primeiros anos da igreja. Alguns apóstolos vão escrever algumas cartas que nós temos na Bíblia, por exemplo, combatendo esse tipo de ensinamento, ou pelo menos uma forma embrionária desse tipo de ensinamento. A ideia de outras heresias, outros ensinamentos errados que pessoas que, para preservar uma determinada doutrina, acabavam cometendo erro em outra. Por exemplo, alguns acreditavam que Deus era único, e para defender a ideia do monoteísmo, de não existir um politeísmo, vários deuses, eles não acreditavam na divindade de Jesus Cristo. Então, para defender a ideia da unidade de Deus, eles negavam a Trindade, eles negavam a divindade de Cristo. Então, acabavam recorrendo às heresias, caindo em heresia. E daí, com todos esses ensinamentos errados, todos esses ensinamentos equivocados, heresias, controvérsias teológicas, surgem os apologistas e polemistas. Os apologistas, eles tinham a função de defender a igreja diante do Império Romano e mostrar que o cristianismo era superior a toda religião pagã, a religião do judaísmo, a religião do Estado romano, a filosofia grega. Então esses homens vão defender e, inclusive, irmãos, interessante, eles vão desmistificar ou derrubar as falsas acusações que os romanos faziam em relação aos cristãos. Por quê? Eles interpretavam alguns acontecimentos equivocadamente. Eles acusavam os cristãos de canibalismo, pelo fato de os cristãos terem uma narrativa de comer a carne de um homem, beber o sangue de um homem, a famosa ceia, a nossa ceia. Então eles escutavam essa história e remetiam ao canibalismo e acusavam os cristãos de canibalismo. Acusavam os cristãos também de ateísmo, irmãos, porque o culto dos cristãos não tinha nenhuma imagem de Deus, não tinha nenhuma coisa física que representasse algum Deus. E quando os romanos olhavam isso, diziam que os cristãos eram ateus, que não acreditavam em nenhum Deus. Tinham outras acusações, incesto, porque diziam que um era irmão, outro era irmão, chamavam de irmão, e acabava que o marido e a esposa se cumprimentavam como irmãos, e como é que é isso? Eles tinham relações em casa e se chamavam de irmãos, então logo seria incesto. A questão do infanticídio, porque eles acreditavam na narrativa de um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e esse mesmo menino que nos foi dado morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. É uma confusão na mente dos romanos que acontece ainda hoje, né? Quando nós olhamos as pessoas que não entendem o cristianismo, que não conhecem a doutrina bíblica e que muito menos estão dispostas a aprenderem sobre o cristianismo, espalhando várias frases equivocadas no Twitter, no YouTube, no Instagram, em qualquer outra rede, pessoas que não conhecem o cristianismo. E pensando nisso, vários homens surgiram entre os apologistas, vários nomes famosos, como Tertuliano, como Irineu, homens que foram referência para suas épocas. O próprio Tertuliano vai falar uma frase bastante famosa, explicar que não adiantava perseguir os cristãos porque a semente da igreja era o sangue dos cristãos e não adiantava tanta perseguição se a cada vez que se perseguia o cristianismo, a religião aumentava, os cristãos se convertiam, as pessoas se convertiam ao cristianismo. Outro fator importante são os polemistas. Daí a gente vai ver homens como Orígenes, como Clemente de Alexandria, homens que tinham a função, o objetivo de bater de frente contra as heresias. Se os polemistas batiam de frente com o Império Romano, com os inimigos externos, se os apologistas batiam de frente com os inimigos externos, os polemistas tinham a função de combater as heresias. E aí a gente vai ver pessoas se levantando para defender o Evangelho, a sã doutrina. E por fim, irmãos, a igreja nessa época precisou cerrar as fileiras, precisou fazer alguma coisa para que esses males pudessem
pelo menos diminuir nas suas épocas. Então a igreja tomou algumas atitudes que foram importantíssimas. Por exemplo, aumentou o poder do bispo. Mais tarde a gente vai ver que isso não vai dar muito certo, mas de início foi necessário para que houvesse uma centralidade da doutrina, alguém que respondesse pela doutrina cristã e em que todas as igrejas deveriam recorrer a ele. Então os bispos tiveram seu poder aumentado. A ideia de toda a liturgia que nós conhecemos, os sacramentos da época, que só eram a ceia e o batismo, foram direcionados apenas aos ministros ordenados, aos oficiais ordenados pelos apóstolos ou seus sucessores. Outro fator importante também é a criação do credo apostólico. Então, vai se pegar todas as doutrinas ensinadas pelos apóstolos e vai se resumir ao credo. O credo não era inspirado, claro, não estava na Bíblia, mas seria a síntese de todo o ensinamento bíblico proposto pelos apóstolos. Então, aquilo ali era a coluna vertebral da crença do cristão, do cristianismo, e também algo bastante importante, que é o fechamento do cânon do Novo Testamento. Então, pensando nisso, é bastante importante a gente declarar aqui, dizer também, que quem fechou o cânon, quem reconheceu o cânon não foram os concílios eclesiásticos, muito menos a Igreja Católica Romana, como muitos afirmam, certo? Os livros já eram aceitos pela Igreja como um todo, conscientemente, a partir da sua apostolicidade. O apóstolo deveria ter escrito, ou alguém muito próximo ao apóstolo, a inspiração, certo? Então esses elementos eram bastante importantes para se declarar um livro ou uma carta inspirada por Deus e autorizada para entrar no cânon. Alguns livros demoraram para entrar, a exemplo de Hebreus, que não tinha um autor certo. Até hoje a gente desconhece o autor da carta aos Hebreus. Mas enfim, o cânon foi fechado pela aceitação da igreja, pela inspiração divina, certo? E a igreja tomou essas atitudes para que não fosse engolida pelas heresias, não fosse engolida pelo Estado romano, e o Senhor preservou, sustentou a igreja até essa época, certo? O que nós falamos até agora foi a história da igreja católica universal, certo? A igreja primitiva, a igreja que se iniciou. Semana que vem nós entraremos na relação da igreja com o Estado. Será que isso fez bem para a igreja? A conversão de Constantino, será que realmente aconteceu? E a gente vai ver a igreja se relacionando com alguns elementos do romanismo. E a gente vai perceber que a história começa a mudar, ela começa a entrar em outro patamar. Talvez uma igreja não mais perseguida, mas agora perseguidora, uma igreja senhora de todas as terras. Então fique conosco. No próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco sobre a história da Igreja Católica Romana, o início da Igreja Católica Romana e a continuação desses estudos, certo? Não deixe de assistir, um abraço e até logo. Que Deus nos abençoe. Amados, encerrando esse estudo de hoje, graças a Deus foi uma bênção. Que os irmãos, como eu falei no início, estejam se colocando aí, fazendo suas perguntas, certo? E na próxima quarta-feira estaremos juntos novamente, ok? Então, o nosso lembrete, inscreva-se no nosso canal, já chegamos a mais de 320, queremos chegar a 1000, ok? Então se inscreva no nosso canal, também os donativos, já conseguimos doar mais de 40 cestas, então eu conto com vocês para este momento que estamos vivendo. E com certeza, este momento não vai ficar só agora no Covid-19, não. O social da igreja se levantou desta forma, então eu e você vamos estar sempre contribuindo para que as pessoas possam ter alimento na sua mesa. Então vamos orar agradecendo por esse primeiro estudo, que Deus assim fale aos nossos corações. Pai, queremos te louvar e agradecer o teu nome, te pedimos a tua bênção. Agradecemos também ao teu filho Alex, que o Senhor continue abençoando a vida dele e a nós outros, em o nome de Jesus. Amém.